e ele conseguiu chegar a tempo, tá bom? Então, durante a semana ele vai estar conosco, e amanhã, domingo, ele vai estar ministrando para a gente, tá bom? Então, como a gente também está em questão de mudança, né, essas coisas também, sempre ele vai para Goiânia e ele passa um pouco de tempo lá para resolver algumas questões de pendência, tá bom? Então, ele está lá para resolver algumas coisas também da igreja, amém? E eu vou ministrar a palavra para você. Então, quero te convidar, por um instante, você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Salmo 27, Salmo de número 27, o verso... Vamos ler só o verso 3. Olha o que aqui diz. Salmo 27, 3. Diz o seguinte: ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Amém? Então, por instante, curva a sua cabeça, invoque ao Senhor para Ele falar com você essa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti essa manhã, pedimos por revelação, nós possamos compreender, ó Deus, que nós temos a vitória. Ó Deus, a vitória porque nós não guerreamos a batalha, porque nós somos aquele que somos mais que vencedores, e o Senhor é aquele que já venceu todas as batalhas para cada um de nós. Nós estamos aqui sendo confiantes, porque nós somos filhos, nós somos inseridos, ó Pai, na promessa, e a cada dia nós possamos triunfar no Senhor, porque Tua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, e a tendência é brilhar mais e mais, até ser dia perfeito. Declaramos, ó Pai, que a noite até mesmo pode durar o choro uma noite, mas a alegria sempre vem a resposta do Senhor ao amanhecer, em nome de Jesus, amém? Amém. Aleluia. Irmãos, eu leio aqui esse texto, falando um pouco sobre Davi, porque você conhece o personagem Davi. E Davi, ele foi um homem que teve sim experiência com Deus, sim ou não? Amém. Foi um homem que enfrentou batalhas, foi um homem que enfrentou lutas, guerreou, mas foi um homem que ele completamente, no meio das lutas, em meio das suas batalhas, que ele estava ali cercado pelo inimigo, a Bíblia fala que ele colocou sua confiança em quem? Nele mesmo, sim ou não? Não. Foi nos soldados que ele tinha? Não. Foi ali onde ele morava, que era realmente ali cercado ali por exércitos fortes, sim ou não? Não. A Bíblia fala que a sua confiança estava no Senhor. Amém? E o tema da palavra hoje é a vitória do improvável. Para o irmão estar do seu lado, fala assim: meu irmão, existe uma vitória que você não vai guerrear, mas o Senhor já guerreou e já te deu a vitória. Amém? Amém, pastor Rafael? O pastor Rafael tem uma cela que chama Cela dos Improváveis, porque ele já entendeu. O Senhor, Ele não chama aqueles que são habilidosos. O Senhor não chama aqueles que são talentosos. O Senhor não chama aquele que é habilidoso. Não. O Senhor chama aquele que realmente não é. Para o poder de Deus se manifestar ali em meio das suas fraquezas. É assim que acontece. Lá no mundo, né, pastor Rafael, gosta aí de futebol. E sabendo aí que na Holy Fest aí, Fale Rolifest não. Fale Rolifest não. A gente foi vencedor. Jogou aí, fez gol, outro dia, teve até apelação. Mas assim, qual é o mundo? O que é que o mundo faz? Período aí de Copa, seleção brasileira, vai escolher. Quem é que ele escolhe? Ele escolhe aquele que está de ponta, não é assim? É o melhor goleiro que está pegando ali, melhor bola, está fazendo a maior defesa, é o melhor atacante, não é assim que acontece? Esse é o padrão do mundo. Mas o padrão de Deus, meu irmão, a Bíblia fala que a obra de Deus é loucura para o mundo. Amém? Só de Deus escolher a mim, escolher você, meu irmão, isso é obra de Deus. Porque você se conhece quem você é. Você conhece as suas limitações e fraquezas. Mas em meio às suas limitações e fraquezas, você não olha para você. Você olha para aquele que te chamou. Você olha para aquele que te fortalece todos os dias. Amém? Essa é a obra de Deus. E eu queria hoje falar, não sobre Davi, mas eu gostaria de compartilhar para vocês sobre Jonatas. Então, quem foi Jonatas? Jonatas foi o filho de Saul. Amém? E esse personagem, Jonatas, eu realmente admiro muito ele. Porque foi um cara
que tinha tudo realmente ali em suas mãos, tinha um trono, tinha todo ali o reino, mas a Bíblia fala que ele abriu mão de tudo. Ele não quis realmente ali o reino, ele não quis o poder, ele não quis a glória, mas a Bíblia fala que ele abriu mão com alegria, porque ele entendeu a obra de Deus, ele entendeu o reino de Deus, ele entendeu fazer a vontade de Deus. E sabe o que é o mais interessante, meu irmão? Que é algo extraordinário. Eu falei para você que é somente obra de Deus. Que alguns pais agora, às vezes, falam o seguinte: pastor, a Bíblia é um mistério. Como é que pode Saul, um homem que era possesso, fazer ali um filho, um homem ali de Deus, extraordinário, que venceu somente ele ali e o seu escudeiro, 2 homens apenas, venceu ali um exército de mais de 30 mil pessoas. Como é que pode? Depois outras pessoas falam o seguinte: mas também tem ali Davi, um homem cheio do Espírito Santo, que tinha intimidade com Deus, que tinha vida com Deus, mas teve também um filho possesso, que era Absalão. O que eu quero falar para você é o seguinte, meu irmão: não importa se o seu pai é cristão ou não, se o seu pai tem revelação da obra de Deus, se o seu pai realmente tem vida com Deus ou não, não importa. Se você crê, meu irmão, na obra de Deus, que você foi chamado para fazer a vontade de Deus, o Senhor, Ele vai te usar de uma forma poderosa. Amém? Não vai depender da sua paternidade. Não vai depender. Do mesmo jeito, meu irmão, se você tem um pai ou uma mãe, homem de Deus ou mulher de Deus, você também não pode acreditar que a unção que o seu pai tem, natural, você vai herdar essa unção de uma forma hereditária. Não é assim que acontece. O seu pai e sua mãe determinam-se uma certa medida de bênção de Deus na sua vida. Amém? Amém. Mas, meu irmão, é a sua decisão que você determina as bênçãos, as vidas de intimidade, de provisão de Deus que você vai receber. Amém? Amém. Então eu chamo você hoje, para você decidir hoje, querer ter uma vida com Deus, querer ter uma vida de intimidade com o Senhor, querer ter uma vida de experiência com o Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Porque o seu pai até pode levar você até um certo lugar, até um certo tipo de experiência, mas só é a sua decisão que vai determinar até a profundeza, a intimidade de revelação que você vai ter do Senhor. Amém? Então, decida hoje amar o Senhor, decida hoje realmente querer ser usado por Deus, decida hoje. Tudo é uma escolha sua. A Bíblia fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. A Bíblia fala que diariamente, os céus e a terra, o Senhor coloca como testemunha diante de você, para você escolher sim a bênção. Ele diz: escolhe, pois, a bênção, para que seja abençoado tu e a tua descendência. Então, meu irmão, a vontade de Deus, o propósito de Deus é para Ele te usar, para que você possa ser cada vez mais abençoado, favorecido e experimentar de favor em cada área da sua vida. Amém? Amém? Então, não importa o desafio ou dificuldade que você esteja enfrentando hoje, não importa. Então, o desafio ou a dificuldade que você esteja enfrentando hoje, isso é momentâneo, isso é passageiro, mas as promessas de Deus para a sua vida, essa é sim permanente. Amém? É permanente, porque Josué diz que todas as promessas da parte de Deus para o povo de Israel, nenhuma delas pereceu. Nenhuma. Todas elas se cumpriram. Assim também será na sua vida, meu irmão. Você tem promessa de Deus? Você tem sonho diante de Deus? Para você e para a sua casa? Então creia. Creia nas promessas de Deus. O interessante é que eu estava, essa semana, visitando uma célula. E um momento de compartilhamento, chegou nesse momento sobre a questão de fé. E a pessoa falou para mim o seguinte: pastor, tem hora que eu penso em desistir de tudo. Desistir de orar pelo meu cônjuge, desistir de fazer as coisas, porque assim, eu estou lá perseverando, eu estou
desânimo, porque eu não vejo as coisas acontecendo. Eu falei, minha irmã, sabe qual é o problema? O problema é que você quer que Deus faça do seu jeito. Sabe o que você faz a partir de hoje? Descansa na bondade de Deus. O que é que Deus faz? O que é que Deus diz sobre você e sua casa? Você e sua casa servirá ao Senhor. Então, se a Bíblia fala que você e sua casa vai servir ao Senhor, então, meu irmão, minha irmã, não desanime. Acredite, visualize seu cônjuge já se convertendo. Visualize seu cônjuge participando com você do culto, da célula. Visualize. Mas como é que você vai visualizar? É você desistindo? Não, é você entregando a Deus. Deus, está aí. O meu marido está em tuas mãos. Ele é teu. Eu visualizo como homem de Deus. E eu falei isso para ela. Porque, meu irmão, o diabo, sempre, ele vai querer que você olhe para as coisas que você não tem. Sabia disso? Foi assim também lá com Eva e com Adão. O que é que Deus disse para Adão? Façamos o homem nossa imagem e semelhança na criação. Foi assim? Amém. E quando o homem foi tentado, o que foi que a serpente queria convencer? O que é que a serpente falou? Será realmente que Deus está escondendo algo de você? Será que realmente que você não vai se tornar assim como Deus? E Ele quer privar você de algumas coisas? Não foi assim? A conversa, mais ou menos? Foi! Então, meu irmão, você já é filho amado de Deus. Você já pode todas as coisas naquele que te fortalece, amém? Mas eu quero entrar aqui no contexto, para a gente entrar na história, que lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 13, nós vamos ler aqui o contexto. Olha o que aqui diz, 1 Samuel, capítulo 13, vamos ler o verso 5. Diz o seguinte: reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavalos. E o povo em multidão, como a areia que estava à beira-mar. Então você vê aqui que a multidão, que aqui a Bíblia está narrando aqui, os soldados, era 30.000 carros. É muita gente, sim ou não? Depois ele fala que era 6.000 cavalos, cavaleiros, montados no cavalo. Mas só que você para ver aqui que a Bíblia não relata a quantidade de pessoas que estavam a pé. Só fala as pessoas que estavam de cavalo e as pessoas que estavam de carro. Mas, meu irmão, se tinha uma quantidade de gente de carro, se tinha uma quantidade de gente de cavalo, muito maior também era a quantidade de pessoas que estavam a pé. E essa é a história que Israel estava passando. Uma história de opressão, que nós vamos ver aqui. Uma história realmente que os filisteus estavam lá oprimindo o povo de Deus. O povo de Israel. Mas teve um homem chamado Jonatas, com seu escudeiro, que creu de fato que ele é filho de Deus. Que ele tinha uma herança com Deus. Amém? E aí fala o seguinte. E aqui para você entender, quando Saul foi à guerra, era somente 600 pessoas para guerrear nesse momento. Olha o que diz aqui, o verso 2. Cadê? Verso 6. Vendo, pois, o homem de Israel, os homens de Israel, que estavam em apuro, porque o povo estava ali apertado, estava ali em perigo, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos e pelos os túmulos e pelas cisternas. Você vê o povo de Deus, o povo que tinha ali uma palavra da parte de Deus, que Deus estava com ele, o que ele fizesse, o Senhor estava guerreando na frente dele, e no momento que ele viu o povo lá filisteu, muita gente, a Bíblia fala que eles ficaram o quê? Com medo. E eles começaram a se esconder em cavernas, buracos, penhasco, túmulo, que fala realmente
realmente algo de morte, né? E também de cisterna. Vê a situação, irmãos, de quando uma pessoa tem medo, mesmo sabendo que Deus é com ele. Então nós possamos também passar por isso. O interessante é que os filisteus, na palavra de Deus, ele simboliza ali a ação de demônios. E a Bíblia fala que eu e você, nossa luta não é contra carne e nem sangue, não é assim? É contra principados e potestades. Então, meu irmão, o diabo sempre também vai querer trazer na sua vida, na sua família, ação de demônio, para impedir a obra de Deus. Mas quando o diabo se levantar contra você, contra a sua casa, contra a sua família, você não pode, meu irmão, ter esse comportamento como teve aqui também ali o povo de Israel, ficando com medo, entrando em cavernas, buracos, penhasco, túmulo e cisterna. Foi isso que eles fizeram. Eles aceitaram a opressão e ali começaram a ficar com medo e se esconder. Não se posicionaram como realmente valente da parte de Deus. Mas sabe o que isso aconteceu? Sabe qual foi o motivo de tudo isso acontecer? Lá no verso 19, passa lá para o verso 19. Olha o que aqui diz. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Olha o verso 22. Sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada e nem lança na mão de nenhum povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam com Saul e Jonatas, o seu filho. Então, dentre todo o povo de Israel, eles estavam tão ali, apavorados, oprimidos, que eles aceitaram ali a palavra dos filisteus, com medo, que vocês não poderiam fazer espada, você não poderia ali ter ferreiro, não poderia ali realmente guerrear com espada. Então, como é que pode, irmãos? Olha a situação. Como é que um povo de Deus, ali, chamado realmente pelo Senhor, para enfrentar ali um exército de mais de 30 mil pessoas, como é que ele vai guerrear sem espada? Como é que ele vai guerrear sem lança? Era assim que estava acontecendo a situação. Por isso que ele estava sendo oprimido. E você lembra lá em Efésios o que significa a espada? A Bíblia fala que a espada de Deus é a palavra do Espírito. Meu irmão e minha irmã, para você experimentar de vitória na sua vida, você tem que guerrear com a palavra de Deus. Amém. Você não pode se calar diante da adversidade. Você não pode realmente ficar ali tímido, enquanto o diabo está ali atacando ali a sua família, o seu cônjuge, o seu filho. Não! Use a palavra. Declare a verdade a seu respeito. Amém. Resista ao diabo. A Bíblia fala que ele fugirá de vós. Amém, meu irmão? A Bíblia diz que o Senhor, quando criou todas as coisas, ele criou porque o Espírito estava pairando, mas ele liberou a palavra. Haja luz e houve luz. Amém. Mesma coisa na sua vida. Se você se calar, você não vai desfrutar das promessas de Deus. Se você se calar, você não vai experimentar do extraordinário de Deus. Se você se calar, Deus não pode te usar. Amém, meu irmão? Deus vai te usar se você abrir a boca. Amém. Se você falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu vou. Senhor, me usa. Quando você usa, você fala, Deus te usa. Deus realmente fala através de você. Amém. Você crê nisso? Você crê que a vontade de Deus é para que todo o povo de Deus tenha conhecimento da palavra de Deus? Por isso, meu irmão, que a gente tem uma prática. Todo semestre, a gente fazendo nossos cursos CME e CTR. É porque a gente quer ensinar ao nosso povo, o povo da palavra. Amém. Amém?
nosso líder? A palavra. Cada um dos membros, a palavra. E quando você se reveste dessa palavra, meu irmão, você guerreia as vitórias através ali da obra de Cristo. E Deus vai te usar. E lembrando, o maior modelo de exemplo em nossas vidas foi o Senhor Jesus. E a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 4 que o diabo certo dia foi tentar Jesus. Amém? Você lembra da história? E a Bíblia fala que quando o diabo foi tentar Jesus, o que foi que o diabo usou? O diabo falou o quê? Transforma essas pedras em pães. E o que foi que o Senhor falou? O Senhor falou o seguinte: olha, eu estou sentindo algo aqui que eu vou ter vitória. Foi assim que ele falou? Ele somente falou assim: rapaz, eu acredito que vou ter vitória. Foi assim? Ele falou, ele abriu a boca: está escrito, não só de pão viverá o homem. O que foi que ele falou? Ele usou o que? A palavra. Usou a palavra. Então essa é a maior expressão, meu irmão, de padrão que você precisa experimentar. Então se tem área na sua vida e você não está conseguindo ter vitória, declare a palavra. Fale a palavra. Fale para ele que o Senhor já te deu todas as forças. Você é aquele realmente que é guardado, é ungido, é protegido pelo Senhor. Amém? Fale isso. Declare a palavra. Outro momento, quando o diabo falou para o Senhor, ele falou o seguinte: pula de cima aí do penáculo, que o Senhor vai dar ordem aos anjos para te guardar. Não foi assim? O que é que ele falou? Também está escrito: não atentará o Senhor teu Deus. Você vê que o diabo, ele começa a usar a palavra. E aí o que é que ele fala? O Salmo 91. Mas também Jesus, conhecedor da palavra, que ele é a própria palavra, ele falou o seguinte: mas também está escrito: não atentará o Senhor teu Deus. Amém? Então, meu irmão, quando você tem revelação e conhecedor da palavra de Deus, você pode desfrutar das promessas do Senhor. Amém? Você que tem o sonho aí de casar, você que está querendo aí ser pai, ser mãe, então declara as verdades. Aleluia! E quando vem aquele pensamento ali na sua mente, ou algum sintoma mesmo no seu corpo, que você perceber aquele sintoma, que você vê ali a voz do acusador, você declara. A palavra de Deus lá em Isaías 53 fala que eu sou sarado de toda enfermidade. O Senhor já tomou sobre si todas as minhas enfermidades e dores. Então por isso eu declaro que eu sou curado em nome de Jesus. Amém? Você lembra da passagem do Salmo 91? Abre lá comigo, por favor. Olha porque Davi, de fato, experimentava de promessas de Deus, irmãos. Olha o Salmo 91. Olha o que é que ele diz. Verso 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Eu te pergunto, quem Davi aqui estava colocando a sua segurança? O Senhor. Ele fala: aquele que habita, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso na sombra do Onipotente. Aí o verso 2 ele fala o seguinte: diz ao Senhor, porque ele tem a sua confiança no Senhor, que é a sua força, a sua rocha, é o seu descanso. Ele pode falar: ele é meu refúgio, ele é meu baluarte, ele é Deus meu em quem confio, pois ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-me-á com as suas asas, e sobre as suas penas estarei seguro. Amém? Você precisa, meu irmão, meditar na palavra de Deus. Quando você se encontrar naquele momento que você não está vendo o recurso necessário para a sua vida e tem faltado recurso, você lembra que aquele que é o seu pastor, nada vai deixar de faltar. Amém. Nada. Você está falando que é nada, meu irmão? Você não pode estar vendo naquele momento, mas declare a palavra de Deus. Amém? Declare. Em momento que você não está vendo ali as bênçãos de Deus na sua vida, você precisa declarar ali Efésios capítulo 3, capítulo 1, verso 3, que é o seguinte:
que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Amém. Você precisa dizer isso. O momento que você realmente estiver cansado ali com a sua alma. Lembra de Isaías 40:29, que ele diz que ele faz forte o cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então, se você estiver cansado, você fala a palavra. Se você estiver sem ânimo na sua alma, declare a palavra. O Senhor é minha força, o Senhor é minha alegria. A palavra do Senhor diz que 1000 realmente ali vai cair ao meu lado, 10.000 ao meu direito, eu não serei atingido. Então tudo que o Senhor vai fazer, meu irmão, o Senhor está te cobrindo, te guardando, te protegendo. Mas como é que isso pode acontecer na sua vida? Quando você declara a palavra de Deus. Então por isso que o povo, os filisteus, que representa a ação do diabo, para ele impedir a obra de Deus, para querer destruir o povo de Deus, qual a primeira coisa que ele quis fazer? Tirar a espada, que é a palavra da fé no seu coração. Então isso aponta para aquela situação onde apenas, muitas vezes, as pessoas pregam, que só o pastor tem a oração forte, a oração ungida. Mas aqui, meu irmão, nós ensinamos você que cada um de nós somos sacerdotes da parte de Deus. Cada um de nós temos a palavra no nosso coração. Cada um de nós possamos expulsar demônio. Cada um de nós possamos ser usados da parte de Deus. Amém? Amém? Cada um de nós. Por isso que nós fazemos as cartas de paz. Porque nós acreditamos que nós somos ministros da parte de Deus. E quando você abre a sua boca, Deus te capacita e a obra se manifesta através de você. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Então, meu irmão, é algo extraordinário. Por isso que eu amo essa obra de Deus. Porque nós ensinamos que cada um de nós podemos ser usados. A gente não traz ali a oração forte da liderança. Mas sim, cada membro do corpo é importante para o Senhor. Amém? Amém. Então, a resposta para todo ataque do diabo na sua vida está na palavra de Deus. Então, o diabo ele não teme quando você tem os seus sentimentos, não. Quando você está sentindo, não. Ele teme quando você se levanta para falar a palavra de Deus. E ali a Bíblia fala que as obras ali naquele momento caem por terra. Amém? Mas eu quero falar também sobre o poder da fé dinâmica. Fala assim: existe um poder de uma fé dinâmica. E como é que você experimenta esse poder de uma fé dinâmica? Eu quero chamar você para você ler comigo o contexto. Está lá em 2 Samuel. 1 Samuel. Fala o seguinte, 1 Samuel 14:1, diz o seguinte: sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro. E aqui esse escudeiro aqui significa cooperador, ajudador. Amém? Ele fala o seguinte: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado, porém não fez saber o seu pai. Então você vê aqui, e nesse momento o filho, Jonatas, chamou ali o seu escudeiro para passar para a guarnição. Então, guarnição é aquelas pessoas, né, que ficam de frente da tropa. E aí, tinha 30.000 pessoas. E ali Jonatas fala o seguinte: olha, escudeiro, vamos passar por essa guarnição. Mas só que a Bíblia fala que a primeira coisa, a Bíblia fala que ele não fez saber o seu pai. Sabe por quê? A Bíblia fala que Jonatas não fez saber o seu pai. Aqui é o momento que Saul já tinha perdido já a unção. Já tinha perdido já também aquela fé, de fato. E na Bíblia aqui,
Saul simboliza a carne. Por isso que muitas coisas, né, que Saul passou, experimentou, foi tudo ali obra da carne. Então você vê que naquele momento, né, que Davi foi enfrentar ali Golias, o que é que Saul falou para Davi? Que ele era pequeno demais, que o gigante ali realmente era muito maior do que ele. Estava dois deles, ele não conseguia vencer porque era ali um soldado muito grande, muito forte, e ele não tinha realmente nenhuma opção ali de ganhar a vitória. Não foi assim? Por quê? Porque Saul estava agindo pela carne. Amém? Então, meu irmão, quem age pela carne, ele age ali sem a vida de Deus. Quem age pela carne, ele age realmente ali pelo sentido da carne. E a Bíblia fala que a carne não leva você realmente a ter uma experiência com Deus. A carne realmente ela limita o poder de Deus na sua vida, porque você vai olhar realmente para o natural. Mas a obra de Deus só acontece por meio da fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Imagina a situação. Está lá, Suziane, né? Mãe do Marcos André. Aí automaticamente, Marcos André fala, né, a situação lá, que vai enfrentar lá 30 mil soldados. E naquele momento só tem ele e o escudeiro dele. Quem é? Esse irmão está do seu lado, né? Seu escudeiro. E a mãe dele fica sabendo. Você acha que a mãe dele ia falar o quê para Marcos André? Você é doido, menino? Você quer matar? Eu quero ficar aí. Eu não quero perder meu filho, não. Não é assim, Suziane? Suziane ia deixar assim ou não? Não, por quê? Porque não queria perder. Entendeu? Então, meu irmão e minha irmã, aqui é a situação que o Senhor realmente ali, através de Jonas, Saul ia ser impedimento para Deus agir na obra da vida de Jonas. Saul realmente ia ser impedimento para a obra de Deus acontecer. Então, por isso que Jonatas não falou nada para o seu pai, porque o seu pai, certamente, como quis impedir ali Davi, ele também ia querer impedir ali Jonatas. Então, Davi somente concordou, mas só que Davi não. Saul somente concordou, mas só que ele realmente não queria que Davi fosse. Mesma coisa aconteceu com Jonas. Então, como é que pode dois homens enfrentar 30 mil pessoas? Isso é algo improvável. Olhando para o natural, isso não pode acontecer. Amém? Como eu falei para você, que os filisteus é a ação ali do diabo. Então, meu irmão, na carne, sempre tem visão natural das coisas. Sempre analisa a ótica natural. E aí a pessoa às vezes olha para o pastor Rafael e fala assim: não, o pastor Rafael é uma pessoa muito próspera. Sabe por quê? O pastor Rafael é uma pessoa próspera? Porque ele é uma pessoa muito inteligente. Porque olha o quê? Olha o natural. Não vê o favor de Deus na vida dele. Não vê a unção de Deus na vida dele. Não vê o favor de Deus sendo multiplicado a cada área da sua vida. Então isso, quando você olha para o natural, meu irmão, você age de forma também natural. Quando você olha para as circunstâncias da sua vida, você pode estar também agindo de forma natural. Mas quando você olha sobre a vida de Deus na sua vida, crendo no impossível, a obra de Deus pode acontecer através de você. Amém? Amém? Certo dia, semana foi outra semana, fui conciliar um casal. E esse casal, ele estava querendo se divorciar. E aí, a gente dando conselho, né? Eu e minha esposa dando conselho, falando com esse casal, né? Falando para a pessoa. E aí, a família falou o seguinte: olha, o pastor Adriano e a Tereza, ele não tem nada para falar para vocês, não. Porque eles estão lá casados, porque o casamento dele é perfeito. Mas só que ele não conhece realmente quem é o seu cônjuge. Ele não sabe quem é o seu cônjuge. Por quê? Está vendo o quê? Está vendo algo natural. Porque, meu irmão, o mesmo Deus que age no meu casamento é o Deus que pode agir no casamento também do cônjuge dele. É o mesmo dele. Então eu não era essa pessoa boazinha, não, irmãos. Eu era uma pessoa realmente terrível. Meu Deus. Amém? Terrível mesmo. Minha esposa
sabe, eu não gosto nem de falar mais do testemunho. Quem já ouviu pregando no encontro, eu sempre falo alguns testemunhos lá da minha vida passada. Mas eu era terrível. Mas se Deus fez uma mudança na minha vida, pode fazer na vida de qualquer um. Amém. Pode fazer na vida de qualquer um cônjuge. Amém? Só basta você crer no favor de Deus que está sobre a sua vida. Amém. Só basta você olhar pelo extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus. Porque o impossível, fala assim, o impossível de Deus vai acontecer através de duas pessoas. Fala assim, a primeira através de Deus. Fala assim, e a segunda através daquele que crê em Deus. Você crê em Deus? Então, sobrenatural, o impossível pode acontecer através de você. Aleluia. Você crê nisso? Então, isso foi a situação, mas vamos passar aqui para frente mais. Vamos lá ler a partir do verso. Continuar lendo, verso 2. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, em Migron. Verso 3. Aias, filho de Aitube, irmão de Aicabor, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Siló, trazia a história sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus. Desse lado havia uma penha íngreme, e do outro uma se achava em Bozés e a outra em Sené. Uma delas se erguia ao norte, de fronte a Micmais, a outra ao sul, de fronte a Jepa. Verso 6. Disse, pois, a Jonatas, o seu escudeiro: vem, passemos a guarnição deste incircunciso. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muito ou com pouco. Então, veja esse contexto, no verso 6, tem uma palavra que Jonatas fala para o filisteu. Qual é a palavra que Jonatas fala para o filisteu? A palavra é incircunciso. O que é que Jonatas está falando o seguinte aqui para ele? Jonatas está falando o seguinte: olha, você não é parte da aliança. Você não tem aliança com o povo de Deus. Mas eu sou aquele que tem a promessa, a marca da aliança sobre a minha vida. Então, se Deus me chamou, Ele vai me usar. Se Deus me chamou, Ele vai me dar vitória. Se Deus realmente me trouxe até aqui, Ele vai me usar e eu vou realmente vencer essas batalhas. Foi isso que Ele está dizendo. Por isso que Ele diz: vem, passemos a guarnição deste incircunciso. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muito ou com pouco. A gente pode ter ali o dobro de exército contra o inimigo, mas podemos ser eu e você. Se o Senhor me chamou, nós iremos vencer. Amém. Ou com muito ou com pouco. Amém. Ou com muito exército ou com pouco exército. Amém? Ou com muito recurso ou com pouco recurso. Amém. O Senhor vai te usar. Amém. Você fala: não, pastor, mas como assim? Como é que o povo, Deus vai usar esse povo? O povo que não tinha espada, o povo que não tinha lança, como é que esse povo ia lutar? Meu irmão, eu não sei o que é que o povo estava lutando, se era com enxada, se era com foice, que era com porreta, eu não sei. Mas se o Senhor te deu um povo e te chamou para você realmente ser usado por Ele, meu irmão, acredite nas promessas de Deus. Ele vai te ungir, Ele vai te capacitar e a obra vai crescer através de você, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. E sabe o que é interessante? Que sobre a respeito do escudeiro, a Bíblia não fala em nenhum momento, pastor Rafael, o nome do escudeiro. Você sabe por que a Bíblia não fala o nome do escudeiro? Porque esse escudeiro aqui, de Jonas, está apontando para o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje, de Deus, ele está onde? Está dentro de você. E se você parar para analisar aqui o contexto, a batalha, nenhum momento você vai ver Jonas matando alguém. Nenhum momento. Sabe quem foi que matou aquelas 20 pessoas? Foi o escudeiro de Jonas.
Mas Jonatas, em nenhum momento, matou nenhum deles. Mesma coisa, meu irmão. É o Espírito Santo através de você. Você fala assim, pai, pastor, como é que pode? Em vez de realmente ali, eu estar usando ali o escudeiro, eu estar ajudando ele, é ele que me ajuda, assim mesmo. É ele que te capacita. Ele que fala, vamos, pastor Rafael, eu estou contigo. Amém. Vamos lá ganhar ali os 185 municípios. Amém. Amém? Olha a palavra que o escudeiro falou. Olha que palavra poderosa, irmãos. Verso 7. Olha o que diz, no verso 7. Então o seu escudeiro disse, olha o que o escudeiro falou para Jonatas: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo. A tua posição será a minha. Imagina, pastor Rafael. Escudeiro como esse, Marcos André. Pastor Rafael fala assim, irmãos, jovens, nós vamos ganhar essa cidade. Aí você está lá o obreiro Júlio, Marcos André, o Igor Novaes, e fala, quando, pastor? É hoje? Vamos lá. Aquilo que inclinar seu coração, nós estamos juntos. Se você realmente foi chamado por Deus, e Deus colocou essa palavra no seu coração, pode contar comigo. Eu vou agora com você. Amém. Você acredita nisso? Amém. Que Deus quer te usar? Amém. Amém? O pastor Roberto chega aqui, pastor, fizesse uma reunião agora com os obreiros, com os pastores, irmãos, nós temos que avançar. E não tem outro caminho se os irmãos não forem enviados. E começar a fazer uma escala. Pastor Rafael vai para tal lugar, pastor Adriano vai para tal lugar, pastor obreiro Marcos, fulano, Beltrano. Aleluia. E o seminarista não escapa não. O seminarista, fulano vai para tal lugar. Eu te pergunto, como é que seria a sua posição? Pastor, e aí? Mas tem a minha filha, tem o meu filho, tem não sei o quê, tem a minha casa, eu tenho que organizar as coisas, e agora, lá é difícil demais, não tem recurso suficiente, começa ali, botar impedimento. Aconteceu já isso né? Eu creio que vai acontecer de novo, né, pastor Roberto? Amém. Pastor Roberto falou, pastor Ronaldo, você vai lá para Camaragibe. Pastor Ronaldo foi para Camaragibe. Pastor Ronaldo, você vai para Olinda. Pastor Adriano vai para Camaragibe. O que a gente falou? Eis-me aqui. Manda teu servo. Pastor Adriano, pastor Ronaldo tem que voltar de novo. O que a gente faz? Eis-me aqui. Então, meu irmão, a obra de Deus só pode avançar com pessoas de unidade. Você tem unidade com a sua liderança? Com o seu discipulador, com o seu pastor, com o seu líder? Porque foi assim, meu irmão, que aconteceu com Jonatas e o seu escudeiro. Meu irmão, o Jonatas chamou o escudeiro para a morte, sabia disso? Que Jonatas pediu a Deus um sinal? Ele pediu um sinal, olha o que ele fala. No verso 10. Do capítulo 14. Porém, se disseram, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá por sinal. Vamos ler o verso 9, para você entender melhor. Se nos disserem assim, parai, até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde subirem. Se subir a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto servirá por sinal. Olha o que ele está falando o seguinte. Jonatas para o escudeiro. Olha, lá tem 30 mil pessoas. Se ele falar o seguinte, olha, vocês dois não vem não, fica aí embaixo, chega para cá não. Então ele falou o seguinte, então nós sabemos que o Senhor não está conosco. Mas se o escudeiro, falando lá com Jonatas, falou o seguinte, mas se o Senhor falar o seguinte, os inimigos, sobe para cá que nós vamos destruir você, nós vamos matar vocês dois. Ele falou o seguinte, então nós sabemos que é vontade de Deus e nós vamos vencer essa batalha. Foi assim que aconteceu. Jonatas estava chamando o escudeiro para a morte. Porque geralmente a gente pede um sinal de Deus, algo miraculoso, não é isso? Se cair uma árvore ali e essa árvore sair enrolando, eu vou saber que é vontade de Deus. Mas meu irmão, saber que o inimigo vai querer derrotar você, isso é um sinal? É lógico que isso é normal, o inimigo querer derrotar você. Foi isso que ele tinha falado. É normal você pedir, eu quero um sinal. Eu acordar de manhã
e perceber que o sol está sobre a minha cabeça. É um sinal, um teste normal? É um teste normal. Foi isso que Jonathan estava pedindo para o escudeiro. Nós vamos lá. Se o inimigo querer nos destruir, é vontade de Deus. E nós vamos realmente destruir esse povo. E foi assim que aconteceu. Para a gente concluir. Olha o que aqui diz. Lá no verso 13. Olha o que aqui diz no verso 13. Deu aí? 14, 13, 1 Samuel. Não vai conseguir abrir agora não. Então, olha a sua Bíblia aí, olha o que aqui diz. Então, trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas. Pode subir aqui o pessoal do lobo. E os seus escudeiros os matava atrás dele. Sucedeu essas primeiras derrotas, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Então você vê aqui que era 30.000 pessoas. E aí, o que é que eles falam? O seguinte, olha, qual era a forma que foi destruído? Ele somente destruiu 20 homens. Mas como foi a peleja? A Bíblia fala que então trepou Jonatas de gatinha. O que é que significa de gatinha? É quando aquela brincadeira de escola, né, Marcos André? Que fica um na frente e o outro vai lá e se abaixa. Aí o outro vai lá e empurra. O que acontece? A pessoa cai. Foi assim que aconteceu. Olha aqui como foi que foi destruído esse povo. Jonatas se abaixava, as pessoas tropeçavam, caía do outro lado e o escudeiro fazia o quê? Matava. Eu te pergunto, teve alguma força que ele fez? Algo sobrenatural que Jonatas fez com o escudeiro, sim ou não? Não teve. Porque isso era obra de Deus. É até brincadeira, não é brincadeira de escola, sim ou não? É brincadeira. Está lá, o camarada está lá, o outro se abaixa, eles tropeçam, caem e vai lá o outro mata. Mas só que desses 30.000, somente 20 foram mortos. Somente 20. E o restante, o que aconteceu, pastor? Vamos continuar o texto. Sucedeu essa primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu e tudo passou a ser um terror de Deus. Olha a situação. Naquele momento, houve ali um terremoto. Aqueles que acreditam que pode ser usado por Deus, ele começa a entrar em ação. E você sabe, quando Deus começa a entrar em ação, ele faz o quê? Bate o pé no chão. E quando ele bate o pé, existe um terremoto. Foi assim que aconteceu. A terra começou a tremer. E aquelas pessoas foram todos desbaratinados. E começaram a atacar uns aos outros. Tudo obra de Deus. E aqui a Bíblia fala que houve o quê? Um terror. Você lembra que os filisteus estavam fazendo o quê para o povo de Deus? Estava oprimindo, foi assim? Colocando terror. E como foi que eles foram mortos por Deus? Houve o que também? Terror. Ah, você quer oprimir o meu povo? Você quer colocar terror, amedrontar, botar medo? O rei dos reis se levantou contra o povo dele. E ali ele fez a obra. Fez ali o povo matar uns aos outros. Meu irmão, quando você entende que você, meu irmão, é filho amado de Deus, Deus te ama a um ponto que não tem medida.
Por isso que ele diz que ninguém pode separar você do amor dele. Então, meu irmão, quando você tem essa revelação, quem você é em Cristo Jesus, quem você realmente está dentro de você, você vai experimentar de vitória. Eu te pergunto, essa vitória foi uma vitória improvável, sim ou não? Sim, era improvável, não tinha como 2 pessoas enfrentar mais de 30 mil pessoas, não tinha como. Mas mesma coisa aconteceu também na obra da cruz, quando Jesus disse: está consumado. A Bíblia diz ali que o céu escureceu, houve tremor naquele momento. Por quê? O Senhor se manifestou: está consumado. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele se levantou para destruir as obras do diabo na vida do povo de Deus. Então, meu irmão, por isso que a Bíblia fala que hoje o diabo ele está debaixo dos vossos pés. Por isso que você tem que conhecer a palavra. Você pode declarar hoje que você já é mais que vencedor. Amém? Então fique de pé por um instante. Fique de pé por um instante. Eu não sei aquilo que você tem que colocar diante de Deus, meu irmão. Eu não sei. Mas eu quero falar para você ter essa visão. A visão que Jonatas teve. Eu faço parte da aliança de Deus. O meu Deus tem uma aliança comigo. Se o meu Deus prometeu algo para mim, vai se cumprir. Se o Senhor falou para você, meus irmãos, que você vai passar naquele concurso, que tanto você está tentando, não tem conseguido, meu irmão, não desista. Você vai ser aprovado. Porque o Senhor, o seu Consolador, o Espírito Santo, Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Se você tem esse sonho também de ser um empreendedor, meu irmão, não desista. Você vê que o povo de Deus só venceu somente 20 pessoas. Só matou 20. O restante foi obra de Deus. Então significa, meu irmão, você só precisa hoje vender 20%. Os 80% vai ser obra de Deus na sua vida. Você está querendo comprar a sua casa própria, o seu carro, não desista. Creia que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Certo dia eu estava assistindo um vídeo, e esse vídeo falava o seguinte: o que é que o vídeo falava? O vídeo dizia que a pessoa que vem somente para pedir algo ao Senhor, ela é uma criança na fé, porque ela está somente pedindo. Aí eu vendo aquela situação, eu falei para o Senhor o seguinte: então, Senhor, eu quero sempre ser uma criança, porque todos os dias eu tenho pedido para pedir ao Senhor. Eu tenho pedido para o Senhor proteger a minha casa. Todos os dias eu peço ao Senhor para o Senhor me dar sabedoria. Todos os dias eu estou aqui pedindo ao Senhor para o Senhor me dar livramento, para o Senhor me declarar a favor sobre a minha vida. Todos os dias. Então, meu irmão, queira ser como uma criança, para receber cada dia mais o favor de Deus. Meu irmão, se você chegar diante de Deus pedindo ao Senhor o pão, Ele não vai te dar uma serpente. Ele vai dar aquilo que você precisa. Ah, pastor, então eu, quando eu vou para o culto, eu venho somente para agradecer. Amém, agradeça ao Senhor, meu irmão. Você pode agradecer, mas também você não pode deixar de reconhecer que o seu Pai é bom e Ele tem promessas para te dar. Ele quer te abençoar, Ele quer derramar favor sobre a sua vida. Amém. Então faça isso. Seja como criança. Criança é assim, ela pede. E ela pede até receber. Pede até receber. Se não recebeu hoje, vai pedir amanhã. Vai continuar pedindo, até receber. Então, por um instante, eu queria que você fechasse seus olhos. E você vai colocar diante do Senhor os seus pedidos. Eu não sei o que você tem para pedir ao Senhor, mas eu sei da bondade do seu Pai.
O seu Pai é bom. Ele tem uma aliança com você. E Ele quer te surpreender esse ano. Ele quer fazer que sua célula se multiplique. Ele quer multiplicar o seu discipulado, a sua rede. Ele quer te dar realmente um povo assim, como foi o escudeiro de Jonas, com aliança. Para estar junto com você. Para essa obra cada vez mais seja uma obra prevalecente. Você fala assim: ah, pastor, eu cheguei agora na igreja, como é que eu posso? Eu não conheço a palavra. Meu irmão, é você lembrar naquele momento que Faraó veio contra o povo de Deus. Faraó estava armado até os dentes. E o povo de Deus estava desarmado. Naquele momento, a Bíblia fala que o Senhor fez que Faraó se afogasse na profundeza do mar. Não precisou de arma para vencer ali o inimigo. Deus, meu irmão, Ele quer somente usar. Não quero saber como Deus vai te usar. Quais as ferramentas? Ah, pastor, eu sou pequeno demais. Eu não sei falar, eu sou o melhor da minha casa, eu sou o mais improvável. Lembra de Gideão, meu irmão? Lembra da história de Gideão? 20 homens foram chamados ali de Deus para vencer ali o inimigo. O Senhor falou para Gideão: Gideão, está muita gente. É muita gente. Fala para esse povo: aquele que está com medo, aqueles realmente que está com medo, que não está crendo na promessa, manda ele voltar, manda ele para casa. Gideão falou: tem muita gente. Se você estiver com medo, se você estiver realmente não querendo enfrentar o inimigo, pode voltar para casa. A Bíblia fala que 10.000 pessoas foram embora para sua casa, porque estava com medo. O medo, meu irmão, impediu de 10.000 pessoas, naquele momento, experimentar o sobrenatural de Deus. O medo faz isso. O medo, ele te paralisa. Por isso que a Bíblia fala que o medo, ele traz tormento. Mas a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Eu não sei o que é que tem apavorado seu coração, tem chegado medo ao seu coração. Depois o Senhor fala o seguinte para Gideão: Gideão, tem muita gente. Vai lá, dá uma volta com esse povo ali, no deserto ali, e depois você vai mandar esse povo beber água. E aquele que beber água, atento, alerta como um cachorro, esse você vai separar, e é com esse que você vai guerrear a batalha. A Bíblia fala que 9.700 pessoas beberam água da forma errada. Somente 300 pessoas. O Senhor falou para Gideão: Gideão, é com esses 300 que você vai vencer a batalha. Mas Gideão poderia falar: Senhor, mas como? O povo não tem arma. O Senhor falou: Gideão, manda cada um acender uma tocha. E manda esse povo colocar a tocha dentro de um vaso de barro. E quando eu falar, o povo vai destruir as vasilhas de barro. E o poder vai acontecer naquele lugar. Foi assim que Gideão fez. E o povo venceu a batalha. 300 homens. Porque é algo impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. Então, meu irmão, se você é usado por Deus, Deus está dentro de você, é possível para você. Então creia. Nós iremos ser uma igreja grande. Nós iremos crescer como nunca antes. Eu falei isso, pastor Rafael, no dia que eu vi. Foi um dia, eu creio que foi no último evento que a gente fez, o Impacto, foi aqui no prédio. E eu falei para ele: existe uma unção diferente na rede de jovens. E o Senhor vai dar um povo numeroso através da equipe dele. E tem acontecido. Então esse Hobbyfest foi um marco na rede de jovens. E muito mais o Senhor fará na rede de jovens, na rede de adultos, na rede de kids. E nós iremos chegar a 2.000 vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Aquele prédio que a gente vai chegar, meu irmão, que a gente vai entrar, vai ser pequeno. Porque nós temos o escudeiro. Como o escudeiro de Jonas. E vai falar: pode contar comigo. Se é para ir, a gente vai junto. Se é para destruir o inimigo, nós vamos destruir junto. Se é para abrir céu, nós vamos abrir céu junto. Se é para liderar, nós vamos liderar junto. É para ir para onde, pastor? É para ir para onde, discipulador?
nós seremos um povo numeroso, amém? Então, por instante, eu queria que você orasse para o Senhor te usar. Para o Senhor, me usa. Pede para Ele te usar. Para o Senhor, o Senhor sabe, me conhece. Eu não sou realmente ali habilidoso. Eu não tenho qualificações. Eu sou muitas vezes ali, como o pastor que está falando, eu sou esse improvável. Aí fala para Ele, Senhor, eu creio que o Senhor vai me usar. Porque o Senhor só usa aqueles que é improvável. O Senhor só usa aqueles de aliança. O Senhor não está preocupado com os talentos, porque o talento é obra natural. Mas o Senhor está preocupado com aquele de aliança, que tem promessas para cumprir diante do Senhor. Amém? Então, por instante. Aleluia, aleluia, aleluia. Bem, meu irmão, você é um milagre da parte de Deus. Você pode falar isso com o seu irmão? Fala assim, meu irmão, você é um milagre da parte de Deus. Você foi chamado para fazer o extraordinário, para fazer o impossível, porque você é filho de Deus e Deus está dentro de você, amém? Aleluia, glória a Deus, obrigado por você ficar até aqui. Desculpa pelo atraso, amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te cumprimento de semana. Amém? Que você possa desfrutar de vitória em cada área da sua vida, em nome de Jesus.